Calcule a massa de vapor de água presente numa sala de 250 metros cúbicos com ar a 23 graus Celsius, num dia em que a umidade relativa é de 53%. Então, pessoal, aqui a gente precisa entender como é que a gente define umidade relativa. É definido simplesmente como a razão entre a pressão parcial da água sobre a pressão de vapor da água naquela temperatura. Depois você vê direitinho lá nos livros como é que se define pressão parcial e a pressão de vapor. Então, com os dados aqui, pessoal, eu posso substituir essa umidade relativa por 53. Dividindo por 100, vai ficar 0,53, é igual à pressão parcial da água sobre a pressão de vapor da água. Essa pressão de vapor da água a gente encontra em diversos livros tabelada para diferentes temperaturas. Então, como eu coloquei aqui, valores de pressão de vapor da água são tabelados. A 23 graus, encontrei um livro, a pressão de 0,0277 atm, ok? Substituindo aqui, eu acho a pressão parcial da água. Nesse caso, é de 0,01468 atm. Com o valor da pressão parcial da água, eu consigo calcular a fração molar da água, aplicando a lei de Dalton. Pressão parcial é fração molar vezes pressão total. Vamos assumir que a pressão desta sala é 1 atm. O problema não fala isso, mas a gente pode assumir que é 1 atm. Nesse caso, você passa 1 atm para lá dividindo, eu vou ter uma fração molar de 0,01468, ok? Agora, com a fração molar, eu consigo calcular a quantidade de moléculas de água na sala. Mas para isso, primeiramente, a gente precisa calcular a quantidade total de matéria. Vamos considerar que o ar se comporta como um gás perfeito. Aplicando PV igual a nRT e isolando o N, a gente escreve a equação dessa maneira aqui. Metro cúbico eu escrevi como 1000 litros, ok? Aqui, fazendo a conta, pessoal, você vê que a unidade atm corta com atm, mol na menos 1 vai sobrar, Kelvin na menos 1 corta com Kelvin, litro corta com litro. Calculando o valor numérico, encontramos 10,294 vezes 10 na 3 mol. Com essa informação, eu acho a quantidade de moléculas de água. Lembrando que fração molar de qualquer substância é a quantidade dessa substância dividido pela quantidade total de matéria. Rearranjando, eu posso escrever então a quantidade de moléculas de água é a fração molar de água vezes a quantidade total. Achei 151 mol de água naquela amostra. Agora, a quantidade total de matéria é a massa pela massa molar. Temos N, temos a massa molar da água, que é 18 gramas por mol. Chegamos a um resultado final de 2,7 kg de água em 250 metros cúbicos naquela temperatura, na umidade relativa de 53%.